Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Padre Pio exalava odor de santidade. Meus irmãos, todos que conviviam ao lado de Padre Pio ficavam com ele um instante. Padre Pio exalava um perfume de Deus. Na simplicidade, em todos os momentos, Padre Pio era um homem prudente. Padre Pio era um homem manso. Padre Pio era um homem sábio. Padre Pio era um homem inteligentíssimo. Padre Pio sabia, de fato, viver na santidade. Padre Pio, em momentos difíceis, ele de fato soube viver debaixo do temor a Deus. Padre Pio foi obediente. Padre Pio foi um homem de oração. No momento de tribulação, foi aí que Padre Pio rezava. Em momentos, todo momento da sua vida, ele era um homem de oração, um homem do altar, o homem do confessionário, o homem do estudo. Padre Pio estava com seus filhos espirituais. Padre Pio testemunhava a palavra de Deus. Padre Pio era o evangelho vivo. Padre Pio era um Cristo no meio de nós, meu irmão. Todos que olhavam em Padre Pio sentiam a presença do próprio Cristo, pois ele exalava esse cheiro de santidade. E quem estava próximo dele, a conversa, o diálogo, as brincadeiras, tudo transmitia fé. Tudo transmitia esperança, tudo transmitia alegria, júbilo. Era um homem de coragem, era um homem de fato que amava Deus, era um homem que temia a Deus, era um homem de fato que buscava a santidade, que convidava todos a rezar, estar diante de Deus, a amar Nossa Senhora, a amar o próximo, a rezar pelas benditas almas do purgatório, a se refugiar ao sagrado coração de Jesus, a amar o Papa, a rezar o Papa, a ser obediente ao Papa. Padre Pio construiu o hospital Alívio do Sofrimento. Padre Pio de fato construiu o grupo do Padre Pio e ele catequizou o seu grupo. Padre Pio era um homem do confessionário que convidava os seus filhos à conversão, à santidade. Todos que estavam próximo dele, ele não tinha um momento que ele irava, que ele gritava, que ele blasfemava, que ele murmurava, que ele criticava. Padre Pio não. Mas era um homem, desde a sua infância até o último instante, o último momento da sua vida, a sua Páscoa definitiva, ele aconteceu dizendo: Jesus e Maria, José. Jesus, Maria e José. Veja, algo muito importante. O Barba Azul tinha medo do Padre Pio. Medo. E todos do convento, todos distantes, queriam estar próximo dele. Por quê? Padre Pio, ele cuidava dos perto e cuidava do que estava distante. Ele não era ignorante com os do convento e ele não era ignorante com quem estava distante. Não. Claro que ele mesmo dizia: eu não vou dar bala doce àquele que precisa de um purgante. Mas ele sabia a hora certa de exortar. Ele sabia a hora certa de consolar. Ele sabia a hora certa de edificar. Esse é Padre Pio. E nós precisamos olhar para ele e querer ser como ele. Porque se eu e você somos batizados, somos crismados, mas eu e você tem uma vida dupla, tem algo errado. Se você e eu estamos explodindo, tem algo errado. Ou você controla a sua ira, meu irmão e irmã, ou você não está sendo santo. Porque você tem que ser santo nas simples coisas, dentro de sua própria casa. Senão você tem sido um hipócrita, um fariseu, um doutor da lei. Você tem que ser santo no convívio com a sua mãe, no convívio com seu pai, com seus filhos, com seu marido, com a sua mulher, com o seu sacerdote, com o seu pároco. Você tem que ser santo com todos, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu quarto. A santidade é
para viver em todos os momentos da nossa vida, 24 horas. Pois Deus sonda a nossa mente. Deus sonda. E lembre-se, o juiz é o Senhor. Não é aqueles que estão distantes. Aqueles que estão distantes pode dizer que você é uma bênção. Mas se a sua mãe não disser que você é uma bênção, que você é um demônio, um capeta dentro de casa, então tem algo errado. Tem algo muito errado nisso. E a gente precisa nos avaliar. Nós temos que nos avaliar. Entende? Se lá de fora você lambe e os de casa você morde, tem algo errado. E se os de casa você morde e lá de fora você lambe, tá errado. Se você morde os de fora e lambe os de casa, tem algo errado. Entende? A santidade consiste em fazer o bem sem olhar a quem. O que a direita dá, que a esquerda não fique sabendo. Nós precisamos vigiar e orar. E a gente precisa ter um termômetro. Se alguém tá pisando no seu calo, pá! Tá te ferindo, você não é daquele jeito, toma lá, decacá. Você não pode jogar nada na cara. Você não pode criticar. A gente muitas vezes assim, não é você que é católico? Não é que você vai à missa? Não é você que reza o texto? Não é você que é filho espiritual de São Padre Pio? Não é você que é consagrado a Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, a Virgem Puríssima, a Virgem Castíssima? Então, se alguém te questionar isso, se alguém te disser isso, tem algo errado na sua própria vida. Você tem que se examinar. Se você lá fora passa a mão na cabeça, transmite ser paciente, manso, cheio de ternura, mas em casa não é, então tem algo errado. Então a gente precisa vigiar e orar. A gente precisa nos domar. E o maior problema e o maior inimigo sou eu, não é o outro. Mas o outro pisa no meu calo, o outro me machuca, me fere. Então deixa eu dizer uma coisa. Essa é a sua via de santificação. Essa é a sua via. Não tem outro meio, não tem outra forma. Então, se esse irmão, essa irmã que está próximo ou distante, pisa na sua ferida, machuca, te fere, essa é a sua via de santificação. Então, quando você estiver perto dele ou distante dele, você tem que transmitir santidade, que você é de Deus. Mas ele merece umas bufetadas. Ele merece umas boas palavras. Mas quem é santo passa por tudo aquilo em silêncio. Jesus, no momento da sua flagelação, da sua condenação, da sua crucificação, Jesus não abriu os lábios, a boca. Padre Pio, um período que ele estava proibido de celebrar Santa Missa e ouvir confissão publicamente, Padre Pio não abriu os lábios para murmurar, criticar, não, ele obedeceu. Quando nós estamos diante dos nossos algozes, você tem que demonstrar que você é de Deus. Mas eu sou pavio culto. Ei, termômetro. Santidade é nessa hora, nesse instante. Isso é para você? Não, é para todos. É para o padre, é para o bispo, é para o papa, é para mim. Eu preciso ser santa aqui na minha casa. Então, se eu não sou, tem algo de errado. Entende? Se eu estou gritando, escandalizando, então tem algo errado em mim. Se eu critico, se eu diminuo, se eu sou fofoqueiro, mentiroso, enganador, trapaceiro, tem algo de errado comigo. Porque não adianta de nada você ajudar o lá de fora e o de casa, não. Porque Jesus vai dizer, eu te conheço, ele. Aqueles que eu coloquei para te santificar, você era pavio curto. Você não resgatou. Você não transformou aquelas vidas. Você não curou o Enio. Você não libertou. Você apredejou. Você crucificou. Você condenou. Você bufetou. Você escandalizou. Você foi um falso profeta. Você foi hipócrita.
Então, você não quer ouvir Jesus? Eu não vos conheço, raça de víbora. Não quer. A gente tem que exalar o perfume de Deus. E como fazer isso? Como? A gente precisa vigiar e orar, irmão. Todo momento, todo instante. Meus irmãos, a gente, quando a gente está publicamente, a gente consegue nos controlar. Sim? Sim. Só que hoje você precisa se controlar 24 horas. Respira fundo. Como diz aqui na minha Bahia, engole de travessa. Entrega isso que você está passando em prol da sua santificação. Entrega isso aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo. E ó, Deus sabe. É isso que nós temos que fazer. Sabe, meus irmãos, não adianta você pregar a palavra, mas você é fofoqueiro, você é caluniador. Então não adianta. Não adianta você vestir uma roupa e tampar todo o seu corpo, mas você vive criticando aquela mulher que não veste com modéstia e com pudor. Cadê o amor ao próximo? Entende? Não adianta você falar do amor de Deus, sendo que você não ama o próximo. Você não ama o mendigo, você não ama a prostituta, você não ama o estrangeiro, você não ama o órfão, o idoso. Entende? Então tem coisas que você precisa pensar e parar e refletir. A santidade consiste na simples coisa, em viver o evangelho. E o evangelho tem que ser vivido hoje, agora. Convertei-vos e crede no evangelho. Santidade, exalar esse perfume de Deus. E lembre-se, o outro é Cristo. Cristo em mim, Cristo está aqui, Cristo está aí. Veja, algo que a gente precisa analisar, pensar e refletir. Jesus está em nosso meio, Jesus está bem próximo de cada um de nós. Qual tem sido a minha resposta? Qual tem sido o meu testemunho? Sabe, meus irmãos, muitas das vezes a gente participa muito bem da Santa Missa Dominical, mas chegamos em casa, parece que a gente nem participou da Santa Missa. Parece que a gente participou de um teatro, de um show, de uma apresentação. Parece que a gente não comungou o próprio Cristo, a carne, a comida, o sangue, a bebida. Entende? Parece que a gente não ouviu a palavra. Parece que ela entrou em um ouvido e saiu em outro ouvido. A gente precisa testemunhar. A missa é pra gente, de fato, testemunhar aquilo que a gente ouviu. Então, a gente é testemunho de forma auricular daquilo que a gente ouve. Daquilo que a gente ouve na missa, nos encontros. A gente não pode ser um na igreja e outro fora da igreja. A gente não pode ser um com os amigos da igreja e outro no trabalho, outro dentro de casa. Não. A gente tomar muito cuidado com as nossas brincadeiras de palavra de duplo sentido. Muito cuidado com isso. Porque quem está diante de nós é o próprio Jesus. É o próprio Deus. Que está aqui, que está aí. E você precisa entender uma coisa, que Ele é o juiz. O Senhor Jesus, ide por todo canto e pregai o evangelho. Todo canto. E todo canto é na minha casa. É no banheiro. É na cozinha. É na esquina. É dirigindo um carro. Como é que eu tenho sido? Quantas das vezes, quando a gente está dirigindo um carro, a gente briga com o outro do carro. A gente esquece que a gente é católico, briga, xinga o outro. A gente esquece que no outro carro tem ser humano. Não é assim? Quantas das vezes você está em uma fila, você critica, pois a fila está demorando, você critica que mulher enrolada, que homem devagar. Ele pensa que não tem outras coisas para fazer. Quantas das vezes você compra uma marmita, uma comida, você critica que a comida tá salgada, a comida tá gordurosa, a comida tá sem sal, a comida tá fria, a comida tá quente demais. Testemunhar que você é católico, que você é cristão, é aí.
Eu te pergunto, quantas vezes o padre te convida para você limpar a casa paroquial, a igreja, para você servir e você finge que não ouviu, você omite, você fala que tá com dor de cabeça, dor na coluna, dor ali, dor acolá, mas de fato é mentira. Você tá fingindo. Você finge que não viu a mensagem do grupo do padre. Você finge que não ouviu o convite do padre para limpar a igreja. Isso é omissão, isso não é santidade não, meu irmão. Porque muitos são os operários, grande a messe e poucos são os operários. A messe é grande e poucos são os operários. E Jesus, ele conta com você. Jesus, ele conta comigo. E qual tem sido o testemunho que eu e você... Qual o testemunho que eu e você temos dado? Porque se eu e você tem dito que Jesus é o Senhor, a gente não pode dizer da boca para fora. Nós não podemos dizer, nem eu nem você, mas nós precisamos testemunhar isso de forma autêntica, de forma sincera. E é isso que Jesus nos convida. E Ele conta comigo para ser ponte e não muro. Quantas vezes a gente está dificultando a graça para o outro? Quantas vezes o outro está em estado de pecado e a gente não quer dizer, a gente não quer dar conselho, não quer orientar? Claro que tudo tem que saber a hora e momento, saber as palavras, saber onde dizer, mas a gente precisa. Quantas vezes, meu irmão, eu e você só vivemos criticando, murmurando? Isso não é ser verdadeiro, isso não é ser realista, não. Tem a hora certa. Talvez o outro não está bem, talvez eu esteja passando por mil dificuldades, mil problemas. A gente precisa analisar e pensar e refletir sobre isso. Você tem problema, o outro também tem. Todos nós temos. A nossa vida é assim, cheia de problemas, altas e baixas. E a gente precisa olhar para Padre Pio, nosso pai espiritual, e querer exalar esse odor de santidade. Isso só vai acontecer quando eu e você nos comprometer a viver o Evangelho, a viver o nosso batismo, a viver a nossa crisma, viver o nosso chamado. Entende? Você que é casado, essa é a vida de santificação. Você que é mãe, essa é a vida de santificação. Você que é sacerdote, essa é a sua vida de santificação. Você que é freira, essa é a vida de sua santificação. Não adianta você fugir, não adianta você procurar em outro lugar. Não, essa é a sua via. Deus está contigo. Deus irá te dar forças, capacitar. Não há outro meio, não há outro método, não há outra forma de se santificar. Pois se Deus te colocou esse meio, esse método, é até a morte. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você não pode adiar a sua santificação, porque nós não sabemos quanto tempo temos para respirar. Você não sabe se amanhã você está aqui. Eu não sei. Amanhã eu mudo, amanhã eu paro. Nós não sabemos, eu não sei, você não sabe. Quantos de nós não somos pacientes com aquelas pessoas que convivem conosco? Quantas vezes eu e você, nós não somos? E Deus conta comigo, Deus conta contigo. Você tem sido um hipócrita, um fariseu. E exalar esse odor de santidade não é quando eu e você estamos com o microfone. Não é esse momento, não é esse instante. Não é somente quando você está servindo como ministro da ordinária da comunhão eucarística, ou ministro da palavra, ou quando você é coroinha, ou quando você está na pastoral movimento. Exalar a santidade, esse odor, esse perfume de Deus é toda hora. É quando um mendigo te pede ajuda e você ajuda. É quando você vê alguém faminto, você dá de comer. Quando você vê alguém com sede, você dá de beber. Quando você sabe daquele irmão que está passando por necessidade, você ajuda, você apoia, você orienta, você aconselha. Você diz, pode contar comigo porque eu estou aqui. Eu sou missionário. Eu sou missionário.
Eu sou missionário. Será que você diz o quê? Não posso, não consigo, estou ocupado, tenho 1001 afazeres, 1001 compromisso. Quais tem sido a sua resposta? Quais tem sido? Que você possamos pensar e refletir, pois Jesus conta comigo e com você para exalar esse odor de santidade. É hoje, é agora, é na sua casa, é onde você for, você precisa exalar o odor de santidade. Jesus conta com você e conta comigo. Nós vamos ler agora um relato retirado do nosso próprio site. Presta atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Veja como foi o despertar da vocação do Padre Pio. Por volta dos 10 anos de idade, Francesco anunciou aos pais que queria tornar-se frade capuchinho. Desejava dedicar a própria vida a Deus, servindo-o na ordem dos franciscanos capuchinhos. Naquele período, tinha conhecido um jovem religioso mendicante. Tinha-o visto pela primeira vez em Piana Romana, durante o verão, enquanto a família estava entregue ao trabalho febril da colheita do trigo. Sentira-se tocado pela postura, pelos modos afáveis e pelo sorriso daquele irmãozinho, que suscitavam simpatia e um respeito natural, mas também pela sua característica barba negra e espessa. O frade mendicante chamava-se Frei Camilo. Tinha 27 anos e recebera há 1 ano e meio o hábito franciscano no convento de Morcone, aldeia que dista cerca de 30 quilômetros de Pietrelcina. A figura de Frei Camilo ficara gravada de forma incisiva na mente de Francesco, e o rapaz decidira-se tornar frade capuchinho como ele. Ao evocar aquele encontro, Padre Pio repetia sempre: a barba de Frei Camilo tinha-se fixado na minha cabeça, e ninguém podia arrancá-la de lá. Já em tempos que Grázio e Giuseppa tinham percebido uma acentuada predisposição para a vida espiritual naquele seu filho, tinham intuito que seu comportamento encerrava qualquer coisa de misterioso e inexplicável. Assim, não ficaram surpreendidos ao escutar o seu desejo. Em certo sentido, já estavam à espera daquele pedido e tomaram-no imediatamente em séria consideração. Deram-se conta de que constituía para eles um problema bastante grande. Como já dissemos, Francesco não tinha frequentado a escola primária. Aos 10 anos não sabia ler nem escrever. Enquanto no convento, em tais condições, poderia aspirar apenas ao estado de irmão leigo. Contudo, Grázio e Peppa sabiam que o rapaz era muito inteligente e sentiam que ele poderia vir a ser um sacerdote importante. Era necessário, portanto, mandá-lo à escola, recuperar o tempo perdido, prepará-lo rapidamente, de modo que pudesse apresentar-se no convento com o nível de instrução requerido para empreender os estudos conducentes ao sacerdócio. Depois de uma longa reflexão e de ter consultado a mulher, Grázio fez uma rápida avaliação econômica do problema e chegou à conclusão de que os estudos do rapaz, estudos particulares,
pois já não seria possível usufruir da escola pública. Lhe custariam muito caro, uma soma importante por ano, soma que ele não tinha e que os seus campos, dos quais retirava o sustento, nunca lhe poderiam render. Mas Grázio não desanimou. Era um homem de coração arrojado e sabia, embora talvez por instinto, que Deus nunca abandona quem procura o bem. Com uma extraordinária força de ânimo que demonstra quanta consideração sentia pelo pedido do filho, decidiu encarar todos os sacrifícios necessários. Este relato foi tirado do livro Padre Pio, um Santo entre Nós, de Renzo Alegre, página 58.